Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela, estamos aqui para falar um pouquinho mais a questão da economia verde. No vídeo passado, você aprendeu um pouco sobre o crédito de carbono, tá? E a questão da emissão de gás de CO2 na atmosfera, tá? Então, hoje nós vamos aqui para a parte 2, que vai falar sobre um pouquinho o quê? Um pouquinho mais sobre a economia verde, tá? Bem, aqui a gente já sabe, nós já falamos aqui em 2012, que teve o quê? A Rio+20, teve os vídeos anteriores que a prof já falou a respeito dos principais eventos ecológicos, tá? E de preocupação aí com o meio ambiente que tivemos ao longo dessa história até hoje, tá? Bem, o intuito do que? Desses eventos aqui, como nós já sabemos, era aí, é claro, o foco sempre é o quê? O meio ambiente, a questão da exploração dos recursos naturais e a instauração do que? Do termo sustentável, daí o título Desenvolvimento Sustentável, tá? O intuito era debater como conciliar o desenvolvimento, tá? A qualidade de vida e a preservação ambiental. Então, aliar esses três fatores num só, numa dinâmica só, tá? Nesse debate surgiu a ideia do que? Da economia verde. O programa de conferência aponta temas para que se faça a transição para o desenvolvimento sustentável com a criação de metas, objetivos e prazos para a transição rumo à economia verde. Então, assim, se eu falar, nossa professora, a economia verde ela é obrigatória? Não, ela é uma proposta, tá? Ela é um caminho, ela é, vamos dizer assim, um instrumento para que a gente consiga encontrar um caminho realmente de equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a nossa atividade econômica, né? Bem, economia verde. Aqui eu peguei essa figurinha que eu achei muito legal. O relatório Rumo à Economia Verde do Programa das Nações Unidas define 10 setores para investimentos prioritários a fim de alcançar práticas mais sustentáveis sem inibir o processo econômico. Porque o que acontece? É um desafio realmente você alcançar práticas mais sustentáveis e ao mesmo tempo não brecar ou não diminuir o desenvolvimento econômico, tá? Bem, aqui tem o que? Então, os 10 setores que foram definidos aí, fazem parte do título aí, Economia Verde, tá? Então, o que consta nisso, né? Nesse termo, nessa ideia, nessa proposta? A questão das indústrias, que é um grande desafio. Ó, vocês estão vendo aqui que está desenhada a questão da emissão de gases lançados na atmosfera, né? O excesso deles, tá? Porque a gente tem que abrir um parênteses aqui e pensar o seguinte: a poluição, o desgaste, algumas coisas assim, a quantidade, o volume, tem volume que, por exemplo, a natureza ela consegue absorver. Tá? Ela consegue se reestruturar, ela consegue. Mas o problema é o quê? É o excesso, é o volume que é muito grande e não tem tempo hábil para que esse ambiente, ou os biomas, enfim, todos os ecossistemas, consigam se recuperar, tá? Bem, então é o excesso disso. Aqui, tá um exemplo de energia renovável que nós temos aí. A questão da energia solar, a questão da energia eólica, tá? E muitas outras que também nós falaremos. A questão da água limpa, água potável, agricultura, a construção civil, o transporte principalmente, né? Que os carros aí, os caminhões, enfim, toda essa nossa frota terrestre, ela tem um comprometimento, né, com a relação da emissão de gases poluentes na atmosfera, porque por causa do uso dos combustíveis fósseis, tá? Bem, a pesca, tá, que é a questão que agride muito o meio ambiente, a questão das florestas, a plantação das florestas e a utilização delas, não é mesmo? Porque isso aqui quer dizer o que também? A questão do desmatamento, tá? Então, para você poder produzir certo tipo de produtos
ou matéria-prima, você precisa às vezes desmatar uma grande área, uma vasta área, e também a questão da aplicação dos agrotóxicos e tudo mais, tá? O turismo, que a gente fala aí que tem até o nome de uma economia sem chaminés, que é uma prática que ele, para sobreviver, para ele acontecer, ele precisa criar políticas públicas para que os seus bens naturais sejam preservados, senão não há turismo, não é mesmo? Então os estudiosos costumam chamar o turismo de economia sem chaminés. E óbvio aqui um dos grandes desafios da sociedade moderna, o lixo, tá? Não só a quantidade, mas a questão da destinação, do manuseio, tá? Das embalagens, então assim, tudo isso é um grande desafio. Bem, continuando. O aumento da industrialização, que a gente está falando sempre o foco aqui, tá, gente? A questão da economia verde, ela é o quê? Clima, tá? A poluição atmosférica, tá? Poluição atmosférica, o ar, tá? E do consumo significa um aumento no consumo de energia, de matérias-primas e, consequentemente, de resíduos, resultando assim uma maior poluição. Toneladas de gases poluentes são lançados na atmosfera. A atmosfera está aqui, tá? Eu coloquei essa figurinha aqui, nós estamos aqui. Então, nós temos aqui essa faixa da nossa atmosfera, tá? Então, nós temos aqui a baixa atmosfera e a alta atmosfera. Então, o que que acontece? Essa camada de ozônio, ela é algo natural. Ela é imprescindível para a sobrevivência humana na Terra. Por quê? Ela nos protege, ela está bem aqui, ó. Ela nos protege dos raios ultravioletas, ou seja, dos raios solares mais agressivos, tá? Que são aí ruins ou nocivos, que a gente começa a falar, que a gente fala para a pele humana, para o ser humano e toda a vida na Terra. Então, o que que acontece? A camada de ozônio, ela é natural, ela precisa existir. Mas o que que acontece? A emissão de gases é tanta que ela começa a ficar enfraquecida em certos pontos. Por exemplo, se você tiver curiosidade, hashtag fica a dica, entra no Google e procura o quê? Procura a imagem, a camada de ozônio, assim, ó, no planeta todo. Você vai ver que os países que você tem um alto índice de industrialização, a camada ela tá mais espessa, ela tá mais fina. Então, aí que se deu o quê? O buraco na camada de ozônio. Então, esses gases, eles vão interferindo na camada, e ela vai ficando mais espessa e ela vai ficando mais fraca. Então, o que que acontece? Os raios ultravioletas, eles estão passando com mais facilidade, tá? Então, isso comprometendo o quê? Aqui, a vida da biosfera, ok? Bem, os principais são, né, a gente fala tanto de gases, né? Mas quais são os principais, né? Então, nós temos aqui óxidos de nitrogênio, o ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, tá? Compostos orgânicos voláteis. Então, quando a gente fala assim CO2, não é só o carbono, tá? Nós temos que deixar claro isso. Claro que às vezes ele é em maior quantidade, mas ele não está sozinho, tá? Para fazer todo esse estrago na camada de ozônio, é um conjunto de gases, tá? Não apenas o gás carbônico, tá? Bem, no entanto, a poluição é um problema político-econômico. Reduzi-la significa fazer um uso de práticas sustentáveis. Um ponto básico para as mudanças é fazer uso de energia limpa, como eu falei aqui. Seja ela, tá? Então, os exemplos aqui. A hidráulica, que nós temos as hidrelétricas, tá? Aqui no Brasil, a nossa fonte energética, né? Que abastece as cidades e todo esse sistema urbano que nós temos, são as hidrelétricas, tá? Então, quando baixa o volume de chuva, que é o que movimenta a energia, as hidrelétricas, né? O volume de água, né? É comprometido a distribuição de energia. Bem, nós temos a energia solar, que é aquela aplicação de placas, né? Para captar a energia solar, a radiação solar. A eólica,
que é através dos ventos, a energia gerada dos ventos. A biomassa é a questão de matéria orgânica, tá? Transformada em energia, e tem outras. O que reduziria a emissão de gases poluentes, tá? Mas tudo isso, gente, já falar, então vamos fazer isso, né? Mas o que que acontece? O volume de energia que é preciso hoje, ele é muito grande. Então, assim, é preciso abastecer um número muito grande de pessoas. Então, às vezes, a energia solar, a energia eólica, ou a biomassa, ou todas as outras fontes de energia limpa, elas não dão conta, não conseguem suprir. Porque é uma energia limpa que ela precisa ser fabricada, entregue, enfim, num curto espaço de tempo e num grande volume, para abastecer o quê? A população mundial. Né? Então, a hidrelétrica aqui no nosso país, nós somos assim privilegiados, porque a nossa vegetação, né, o nosso relevo, a nossa estrutura, a nossa hidrografia, ela é muito rica. Então, nós temos muitos rios, nós temos várias bacias hidrográficas ligando o território nacional. Então, isso fez com que nós dependêssemos mais aí da energia, o quê? Da energia, da energia vindo o quê? Das hidrelétricas, tá? Porque o nosso território, ele favorece isso, tá? A nossa formação geológica, o nosso relevo, a nossa hidrografia, ele favorece isso. Mas isso não é igual para todos os outros países, não é mesmo? Bem, pessoal, aqui a gente termina a questão da economia verde. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.